Eu queria trazer o assunto câncer para a nossa conversa, porque eu acho, e aí de novo você me corrija se eu estiver enganada, Cláudia, me parece que o câncer é um colapso do corpo. Quando chega assim, me parece assim um limite, né? Você não conseguiu fazer esse detox, você não conseguiu eliminar células que estão doentes, partes do teu organismo que não estão conseguindo trabalhar vão ficando paralisadas nessa eliminação de células doentes, e aí essas células doentias, para se tornarem mais fortes, elas começam a se reunir, criando tumores e eventualmente se espalhando pelo corpo. Também é uma explicação bem simplista de uma leiga falando, mas assim, foi assim que eu entendi o câncer quando eu me descobri com câncer. E a gente tem hoje uma visão no mundo sobre o câncer de ser uma doença, o tumor tem que ser extirpado com a máxima urgência, existe um medo. Eu, quando tive a notícia, eu fiquei uma semana com a certeza de que eu ia morrer, afinal de contas é essa a informação que a gente tem, né? Fui trabalhando as minhas despedidas internas durante um primeiro momento, até que eu falei assim, bom, isso para mim não vai ser essa opção. E aí eu fui buscar informação, né? E aí eu queria começar trazendo sobre esse processo do câncer e o que o microbioma pode nos dizer a respeito dele, o que essas descobertas do microbioma estão trazendo para esse olhar sobre o câncer, que passa a talvez não ser tão de eliminar ali as células doentes, mas entender por que elas adoeceram também, né? Sim, sim. Olhando assim do ponto de vista funcional, né, desse olhar funcional biológico para o câncer é uma doença crônica. Então, já tem umas pesquisas, especialmente na Alemanha, que mostram que quando surge uma primeira célula cancerígena, aquele organismo já tentou durante muito tempo não fazê-la, não formá-la. Então, o fato de se pensar na detecção precoce, né? A detecção precoce é identificar uma célula cancerígena. Você já tem um tempo aí de 10 anos para trás, pelo menos, de tentativa de não formação daquela célula neoplásica, né? A célula neoplásica, ela é vista do ponto de vista da medicina funcional biológica como uma célula normal que se malignizou. Então, a gente tende a achar, né, a pessoa que é acometida do câncer e muitas vezes a forma como a medicina convencional trata o câncer como se fosse uma coisa ectópica que caiu do céu e essa pessoa, coitada, foi vítima do câncer, né? Então, se fala, ela é vítima do câncer, a gente precisa... Parece inevitável, É Cláudia. inevitável, Tipo assim, né? a primeira informação que eu me dei foi, caramba, o que eu fiz para merecer isso? Sabe assim, não, no meu caso, eu não sou uma pessoa envolvida com religião e tal, mas me veio de imediato assim, uma coisa, poxa, eu devo ter comido muita porcaria. Eu já tinha essa visão meio do que eu fiz com a minha saúde, né? Mas Sim. fiz todo um retrospecto dos meus últimos 5 anos no que diz respeito à comida e ao que diz respeito ao estresse, mas a sensação de inevitabilidade foi muito Uhum. intensa. Tipo assim, tá, eu sei que eu devo ter errado em algum lugar, mas eu não conseguiria não errar. Sabe assim, Uhum. é quase inevitável, né? É a culpa, né? A culpa, A exatamente. culpa, né? Você entra num processo de culpa, né? Porque por causa disso, porque se pensa no câncer como um azar, né? Ou você é culpada, ou você é azarada, né? Você foi vítima de alguma coisa que ou o criador, né, resolveu que você não merecia ter saúde, então ele resolveu. Mas é sempre uma causa de fora, né? É difícil pensar no câncer como alguma coisa que foi acontecendo nesse organismo, como um processo disfuncional desse organismo. Então, hoje já tem alguns estudos mostrando assim, se pegar uma célula normal e colocar essa célula em meio tóxico, por exemplo, esse é um dos exemplos, não é que seja só isso, né? Colocar essa célula num meio tóxico, essa célula se maligniza. E a retirada de toxicidades, e aí são toxicidades ambientais, né? Essa célula pode reverter a malignização dela. Então, esse é um estudo que eu acho interessante, porque mostra assim,
A célula maligna não é uma célula que nasceu maligna, ela se tornou maligna. Então aí a gente tem que trazer, né, alguns conceitos, assim, muito brevemente, que a célula ela não é a unidade fundamental do corpo. Então a gente não pode achar que nós somos um amontoado de tijolinhos de uma célulazinha grudadinha na outra. A célula é um componente importante do nosso corpo, que precisa de nutrientes, muitas vezes demandados a partir do nosso microbioma até, e é um sistema que está dentro de um outro sistema que é chamado sistema matriz, sistema matricial, matrix, que é como se fosse uma grande gelatina onde as células ficam embebidas, vamos dizer assim. E por esse sistema matricial é onde onde passa nutriente que vai alimentar essa célula, onde passa toxicidade que vai intoxicar essa célula, onde passa sistema nervoso autônomo, onde se passa vaso sanguíneo que vai nutrir essa célula. Então, o sistema matricial, o nosso sistema matricial, ele é muito importante na vitalidade da célula. Então, o que se pensa dentro desse pensamento funcional biológico é que a célula maligna é uma célula que perdeu a vitalidade dela. Ela perdeu a capacidade de nascer, morrer, entrar em processo, né, que existe um processo defensivo dentro das células, de quando ela não está bem, ela entra em curto-circuito e ela pode virar lixo, e ela sair, ela morrer. Né? A gente perde células todos os dias. A gente tem células, especialmente na epiderme, morrem todos os dias. A gente até faz células malignas que são eliminadas todos os dias do nosso organismo. Quando isso não é eliminado, o que aconteceu? Existe um sistema regulatório que se perdeu. Né? Existe um sistema que não está conseguindo mais oscilar dentro de uma informação de adoecimento e de recuperação. Ele não consegue mais fazer isso. É muito importante a gente entender que ter saúde não é rigidez. A saúde nunca vai acontecer dentro de um sistema rígido que não consegue ficar doente. Então, um exemplo que eu sempre dou assim, ficar doente e se recuperar da doença é que é saúde. Não ficar doente não é saúde. Então, o que eu digo de doença? Me disse isso assim que cheguei no consultório para você e eu fiquei bem que bom. Uhum. Que bom que você lembra disso. Eu falei para você, eu nunca ficava doente, eu não ficava nem gripada. Eu comentei com você que uma vez meu marido e meu filho ficaram com uma intoxicação alimentar e eu cuidei dos dois firme e forte. Eu comi a mesma coisa que eles, porque eu tenho um sistema imunológico muito forte, né? E aí é o contrário, né? Tipo, meu sistema deixou passar o negócio. Exatamente, né? Então, assim, quando você tem duas pessoas, uma família, que todo mundo come um negócio estragado, um passa mal imediatamente. Opa, tem um sinalizador ali dentro desse sistema que fala, opa, tem um negócio errado aqui, bota pra fora logo, né? Entendeu? Isso é muito lindo, né? Começar a entender dessa forma é muito lindo, né? Porque, na verdade, até o câncer é esse sinal, né, Cláudia? Sim. O corpo reunindo ali aquele material para poder tentar eliminar de alguma forma, né? Sim. E o que toxicidade tem a ver com esse processo de adoecimento das células, Cláudia? A gente estava falando. Esse sistema matricial que eu acabei de falar, esse sistema de matriz. Né? Esse sistema da matriz que precisa levar esses nutrientes para as células, ele conduz as toxicidades. Hoje já tem imagens de microscopia com campo escuro que mostram assim um sistema de matriz, que é esse líquido aí, com esses nutrientes e tudo mais, saudável, viável, e o sistema que não está viável. As fotos são assustadoras, porque em um você vê como se fosse uma coisa fluida se movendo, no outro você vê cristais. Não tem movimento, não tem vitalidade. Aquele é um tecido muito predisposto a fazer câncer, inclusive. Né? É um tecido que muito provavelmente, porque ele não tem capacidade de oscilação, ele não tem capacidade de autorregulação, ele não tem capacidade de adaptação. Então, ele vai ser suscetível ao primeiro mercúrio que passar por ali, o flúor que passar por ali, o organofosforado que passar por ali, o material de panela, metal pesado de panela. Alumínio que passar por ali, exatamente. O Tefal que passar por ali, entende?
Então, e aí entra aí o microbioma, né, com esses milhões de funções que ele tem ali na parede do intestino, fazendo um pouco essa regulação, essa triagem. Então, é microbioma, é epitélio, é mucosa e é sistema linfático. Então, tem ali o cara que tria quem é bom, quem não é, o cara que bota para dentro, o cara que bota para fora e vem o lixeiro depois para mandar aquele troço embora. Então, tem uma rede intrincada ali que precisa funcionar com isso. Quando isso não funciona, você começa a exigir também muito dessa célula que ela própria faça esse sistema dela de detox, vamos dizer assim. Aí você vai exigir da mitocôndria, que às vezes não vai conseguir. Então a célula vai ter que buscar uma outra forma de ganhar energia para ela funcionar, para ela continuar viva. E às vezes ela não consegue encontrar esse caminho, né? Então, a célula maligna é uma célula que mudou o aproveitamento dela de energia, que não pode mais funcionar, não tem um comportamento funcional voltado para a produção de energia e para a vitalidade, né? Então, lá o microbioma, pensando nisso, todo esse trabalho que o microbioma tem também, tudo isso é para poupar trabalho da célula. A célula não precisa mais ficar preocupada com esse negócio de é puro, não é puro. Ela já recebe, né, um quantum limpinho e adequado para o funcionamento dela, né? Quando a gente tem uma qualidade muito ruim de microbioma, a gente tem uma tendência ao envelhecimento precoce, né? Aliás, em 1908, o Prêmio Nobel de Medicina foi sobre bactérias intestinais e envelhecimentos. Estamos falando de 1908. Ele foi Prêmio Nobel. Ele estava estudando o envelhecimento, entendendo por que algumas pessoas envelheciam mais, outras menos, e ele descobriu a presença de bactérias putrefativas no intestino de pessoas com envelhecimento mais acelerado. Então... Uma coisa que está me deixando também muito interessado ultimamente é pensar no ritmo circadiano, né, Cláudia? Assim, como é que ele atua nesse. Eu fiquei meio obsessiva com o detox depois que eu descobri o câncer, assim, de realmente fazer essa matemática, né? Me intoxiquei, que não é evitável, mas como é que eu faço para eliminar isso? E aí queria que você falasse um pouquinho qual é o processo que acontece quando a gente dorme e também quando a gente começa a relaxar, quando o sol se põe, evitando não só as atividades, mas, por exemplo, se alimentar muito tarde da noite, né? Porque muita gente gosta de comer e dormir. Ah, vou dormir com o estômago forradinho e tal. Qual é a importância da gente dormir profundamente e o que acontece quando a gente faz isso de forma concentrada nisso, assim, para esse detox? Uma coisa é a gente dormir, ter essas opções. Agora, muitas pessoas não conseguem mais, né? A gente cada vez mais está levando o mundo do Yang para dentro do mundo do Yin, né? O dia é Yang, a noite é Yin. Então, para a cama com celular, né? A gente começa a estimular um funcionamento desnecessário e inapropriado naquele momento. A gente está tendo uma atuação do cortisol, que é o hormônio lá liberado pela suprarrenal, muito intensa num momento que não é para ser liberado. O que eu mais vejo no consultório são pessoas dizendo que acordam às 3 da manhã. Não, de repente eu acordo, 3 da manhã. Isso é característico. O que acontece às 3 da manhã? Porque isso já aconteceu comigo. 3 da manhã. Dentro desse ritmo circadiano, é onde não deveria, mas o cortisol começa a trabalhar. Teoricamente, o funcionamento dele deve ser quando você abre o olho. Se você abre o olho de manhã e entra fóton na claridade da retina, você aciona o cortisol. Então, isso significa que o dia está começando e você vai ficar ligado e a adrenalina vai entrar e tudo isso funciona. À noite, quando você vai dormir, é ao contrário, né? Depois que a retina fecha, o fóton deixa de entrar, é acionada a melatonina, que se equilibra muito com o cortisol nesse ritmo circadiano, e essa melatonina vai fazer com que você adormeça.
Então, eu vejo que tem acontecido que as pessoas não conseguem dormir cedo, porque elas têm milhões de tarefas para fazer, porque elas ficam com a tela do computador ligada no rosto muito tempo, no celular. Tem um dia estressante, né? Tem uma quantidade de coisas absurdas para fazer que vai consumindo a suprarrenal dela, vai liberando cortisol e ela vive muito mais dentro da dinâmica adrenérgica, a dinâmica mais de agitação, do que nessa dinâmica mais do relaxamento, que tem a ver aí com o sistema parasimpático e com a melatonina, né? Hoje a gente sabe também que o próprio cortisol em níveis aumentados, ele interfere na permeabilidade do intestino. Olha que loucura, né? E ele interfere na permeabilidade do intestino justamente porque ele interfere em algumas bactérias que trabalham ali. Então, tem uma tendência das pessoas que são mais ligadas, que estão mais estressadas, que estão botando mais cortisol para funcionar, de terem problemas intestinais, né? E aí, muitas vezes, fica doente com muita facilidade, porque se você tem uma permeabilidade no intestino, se essa trama ali da parede não está fechadinha e está meio frouxa, você acaba botando para dentro toxicidades que você não deveria colocar. E a gente, à noite, a gente tem uma atuação enorme do microbioma. Todo mundo já deve ter percebido que quando vai deitar, às vezes está com a barriga mais estufada, de manhã acorda mais sequinha, a barriga dá uma Eu já murchadinha, acordei né? magra, né? É aquele tipo, opa, acordei magra, oba. Acorda magra, porque a gente dorme não é à toa, a gente dorme para se refazer, a gente dorme para fazer com que a gente elimine as toxicidades do dia anterior e esteja pronta para o dia que vai surgir, né? E aí, quando você come muito de noite e você dá um trabalho enorme a nível ali para os hormônios que vão funcionar à noite, para o anabolismo que tem que acontecer à noite, que é a ressignificação, né, dos seus sistemas de regulação, todos ali, tudo funcionando para você, seu metabolismo melhorar, e aí você enche a barriga de comida, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Porque o corpo vai ter que ficar muito tempo processando o microbioma que tinha que ir lá jogar fora as bactérias que não precisa e se renovar, vai ter que ficar processando nutriente ali. Então, isso não é nada bom, né? E é um dos caminhos para as doenças degenerativas, né? Pois é, eu te ouvindo falar, sabe o que eu fico pensando, Cláudia? Já voltamos aí para as doenças degenerativas, mas assim, eu fico pensando que essa pandemia de câncer que existe hoje e que só faz crescer no mundo todo, né? E que ficam buscando um elemento motivacional em cada paciente, ou seja, você teve um câncer no rim, provavelmente você tem alguém na sua família que teve, provavelmente você, bom, pelo menos para mim foi, aconteceu, não tem motivo, segue a vida. Assim, às vezes acontece, é uma probabilidade, mas na verdade, com tudo isso que você está dizendo, a pessoa dorme mal, se alimenta mal, se enche de toxina, fica o dia inteiro com celular e sistemas magnéticos em torno do corpo, não desestressa. Então, assim, só para a gente poder, tipo, se você hoje recebesse uma pessoa com câncer alastrado no corpo, ou seja, você sabe que a pessoa está já no estado avançado, o que você diria para essa pessoa para ela ter qualidade de vida e minimamente contribuir para que o processo de cura dela, porque existe, essa possibilidade sempre existe, enquanto a vida a pessoa pode se curar, né? Eu acredito assim, mas que pelo menos tenha qualidade de vida nesse processo, o que você diria como pontos a dar atenção, assim? É tudo muito difícil, né? Assim, você citou uma série de coisas aí que a gente sabe que as nossas populações mais desfavorecidas não têm a menor condição de sair disso, né? Não é à toa que a incidência do câncer nas populações mais carentes é muito maior do que na classe média e na classe alta, né? Sim. A gente tem uma alimentação que é muito complicada, né? Uma epidemia de obesidade, uma epidemia de diabetes, que são todos fatores predisponentes e quase que precursores do câncer, né?
Então, eu acho que a primeira coisa que é muito importante, né, qualquer pessoa que tem um diagnóstico de câncer, primeiro chorar tudo que ela tem que chorar, né, porque vai ter que chorar mesmo, mas não entrar nesse bastão da passividade que passam para ela, sabe? Porque ela se vê como vítima ou ela se vê como culpada e a única coisa que ela tem que fazer é a quimioterapia, é a radioterapia, é a cirurgia, e ela não pode fazer mais nada além disso, né? Então, o que eu sempre digo para as pessoas é ver o que você pode mudar, né? Sem se culpar se você fez isso e isso foi responsável pelo seu câncer ou não foi responsável pelo seu câncer, mas o que é possível transformar na sua vida? Todos os casos de pós-tratamento câncer mais bem-sucedidos são daquelas pessoas que mantiveram a atividade, que mantiveram um comportamento proativo em relação à sua saúde, né? Eu gosto muito desse cara aqui, eu até trouxe aqui, eu não sei se você conhece, claro que você Eu conhece, amo, né? esse é meu livro de cabeceira, tá aqui, ó. Olha aqui. Pois é. Esse aqui é incrível. É Eu maravilhoso. gosto, eu gosto muito, eu indico isso para todo. Eu tenho esse livro de consultório, eu trouxe ele para casa para mostrar aqui hoje, né? Que é exatamente essa Todo história, né? sublinhado, ó, Cláudia. Todo É. sublinhado. Eu sou louca para esse livro. Então, assim, esse era um neurocientista, né, um médico que, por acaso, dentro de uma pesquisa que ele estava fazendo, ele botou a cabeça dele lá para fazer uma ressonância e ele descobriu que ele tinha um tumor inoperável e que ele tinha muito pouco tempo de vida com esse câncer, né? E ele tentou, como cientista, tudo e não tinha opção. E justamente por ter esse cacuete científico, né, ele foi atrás de outras formas, de outras possibilidades de tratamento e terapêutica, e ele descobriu toda uma possibilidade de mudança alimentar, meditação, atividade física, uma série de coisas que ele nunca tinha pensado que seriam importantes e relevantes dentro do tratamento do câncer. E ele viveu alguns anos e se transformou num escritor, né? Viveu 20 anos, né? Na Sim, verdade, sim, viveu ele muito tempo. tem Ele uma tinha. perspectiva porque ele não faz ele primeiro não faz mudança nenhuma na vida dele, né? Sim, sim, sim. Depois ele narrando no livro, né? Eu tinha aquela arrogância médica, né? De que a única forma de melhorar era fazer a cirurgia que eu já tinha feito. Sim. E Não tinha aí mais nada a fazer. não tenho mais nada, continuei tomando meus refrigerantes, não almoçando, não me exercitando e vida que Como todo segue. bom médico, né? Absolutamente sem saúde, né? Todo médico é assim. E as pessoas não se cuidam, né? A maior parte dele não se cuida. Então, esse homem viveu muito tempo, mas acho que assim, independente da gente pensar, você vai fazer isso para viver mais, você vai fazer isso para repensar a tua trajetória, né? Repensar o como que você cuidou do seu organismo, né? O que que você pode fazer diferente. Então, ok, tem pessoas que já têm uma boa dieta mas o que que eu posso mudar na minha dieta se a minha dieta já é tão boa? Tudo se pode aprimorar, eu acho, né? De alguma maneira. E não se colocar naquele lugar da vítima, da culpa, mas sim da mudança de atitude, né? Todos os casos, como eu vinha dizendo, de maior sucesso, né, no tratamento do câncer são de pessoas que tiveram uma postura de mudança de vida, seja de padrão mental, seja de padrão de hábitos de vida, seja de controle de peso corporal, controle de obesidade, né? Tem uma série de coisas que a gente está vivo para se adaptar, a gente está vivo para crescer, a gente está vivo para aprender. Então, se a gente puder aprender alguma coisa com as adversidades, é isso que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes a pessoa chegou a uma determinada idade, teve um câncer, e isso teve uma determinação lá na infância dela. Como a gente falou aqui da questão do microbioma determinante do sistema imune, hoje uma das coisas que se fala, né, e que é um consenso, é da relação do câncer com o sistema imune. Se tem uma relação do câncer com o sistema imune, tem uma relação do câncer com o microbioma, tem uma relação com o hábito de vida, tem uma relação com a história de cada um. Então, muitas vezes isso aconteceu numa infância que foi muito medicalizada. A gente não falou aqui, né, da questão dos antibióticos.
Os antibióticos são os maiores devastadores de uma possibilidade de um sistema imune funcionante. Tem uns estudos que mostram que crianças que tomam antibiótico no primeiro ano de vida têm 86% de chance de ter asma na adolescência e na vida adulta, das doenças autoimunes. Muitas crianças hoje, quando chegam com 3 anos de vida, já tomaram vários cursos de antibiótico. O antibiótico ele não tem um sítio localista para aquela bactéria que ele pretende combater, se é que ele combate. Ele vai atuar de uma forma sistêmica e ele vai fazer muitas vezes com que populações inteiras de tipos de bactérias sejam eliminadas do corpo e dão lugar a outras bactérias. Então você muda a dinâmica do bioma, você muda a dinâmica do ecossistema, você muda a dinâmica funcional protetiva do sistema imune que existia ali. Então, e às vezes esse resultado não é imediato, né? Eu vejo às vezes as pessoas falando, não, eu tomo antibiótico, mas não acontece nada, meu intestino fica bom, não tem diarreia, não acontece nada. Porque não é no trânsito intestinal que você vai ver essa reatividade. Você vai ver essa reatividade na interferência que ele fez a nível da bactéria, na interferência que ele fez a nível da mitocôndria, na interferência que ele fez a nível da captação energética dessa célula, da capacidade de regeneração ou degeneração que ela vai ter no futuro. Então, às vezes é difícil a gente pontuar, né? Quando uma pessoa fala, não, mas eu sempre comi besteira mesmo, eu nunca fiz atividade física e tal. Ok. Mas às vezes é difícil, às vezes a pessoa não tem, ela tem até uma dieta razoável, comeu ok, agrotóxico, comeu... Eu confesso para você que quando eu te contei da minha dieta, eu contei com muito orgulho. Eu cheguei no consultório, pensei assim, eu tinha horta quando era pequena, minha família era toda... meus pais eram hippies, eu cresci comendo pão integral. Minha pior comida é o pão integral, era tapioca, era... E aí eu lembro eu narrando para você essa dieta e eu falando, não sei, eu não conseguia emagrecer. Eu lembro dos sintomas, porque assim, é interessante, né, Cláudia, porque o câncer e qualquer outra disfunção no teu corpo, ele dá sinais. Quando você está mais conectado, você percebe esses sinais, né? Tipo, eu vivia exausta, eu estava 12 quilos acima do meu peso, do peso que me fazia sentir bem, vamos dizer assim, né? E eu descobri o câncer porque eu fiz spinning em excesso. Eu estava fazendo muito spinning, eu estava malhando muito, e aí eu criei uma tendinite no glúteo, ficou repetindo aquela tendinite até que eu fui fazer um exame de imagem e o tumor apareceu uma pontinha do outro lado. Assim, não era por falta de exercício, eu passava às vezes 2 semanas sem comer açúcar e aí enlouquecia, quando eu voltava a comer, comia enlouquecidamente. E eu lembro, depois que eu descobri, um amigo meu comentou comigo, você falou para mim que você estava enlouquecida com açúcar, eu estava comendo muito açúcar. E o açúcar é o alimento do tumor, né? O câncer se alimenta de açúcar, então meu corpo pedia açúcar. Assim, eu levei um tempo para perceber, assim, fazendo o tratamento com a medicina funcional, eu ainda levei um tempo para falar, caramba, olha só o que mudou no meu corpo, né? Tipo... Você foi um caso muito interessante, né? Porque você foi lá no consultório uma vez, depois você sumiu um pouco, eu não te vi durante muitos meses, e quando você voltou, você era outra pessoa. Eu fiquei muito impressionada. 4 meses. O que aconteceu comigo foi que eu não te abandonei em nenhum momento. Não, você não me abandonou, não é isso. Você permeou. Não, estou te falando assim, eu sumi, mas eu não sumi. Você estava no meu dia, 24 horas por dia. Eu lembro que você me deu uma receita de orientações, né, para comer kefir, para tomar kombucha, para transformar muito a minha alimentação. E eu lembro que eu fiquei, Cláudia, uns 3 dias olhando aquilo, falando, cara, eu não vou conseguir. É muita coisa para fazer, como é que eu vou fazer isso? Eu estava de licença médica e tal, eu fiquei assim, meu Deus. Aí me veio essa voz interna mesmo, falou assim, calma, você vai fazendo só o que for fácil para você no comecinho, você tem o resto da sua vida, seja quanto for esse resto, para ir colocando essas coisas. Aí nisso eu fui relaxando, e eu levei 4 meses também, assim, sem nenhuma mudança aparente. Eu continuava muito cansada, eu continuava com os meus quilos a mais. E aí eu também ouvi de novo essa voz interna que me disse assim, bom, se nada surtir efeito na minha aparência com esse tratamento que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo esse tratamento do mesmo jeito, porque eu não estou fazendo esse tratamento para emagrecer, sabe? Eu estou fazendo ele para
me retratar com o meu próprio corpo. E aí, de repente, no 4º mês, eu emagreci 8 quilos. Foi assim, e aí eu comecei a acordar, assim, com energia. Eu realmente senti o meu corpo se desintoxicar. Assim, o efeito aparecer, sabe? E aí eu voltei para a consulta, né? 6 meses depois, mais ou menos, eu voltei para a consulta, que era mais ou menos o que a gente tinha combinado. Falei assim, bom, sim. Tirei todas as amálgamas, o pessoal diz que é besteira, eu tirei todas as amálgamas, retratei toxicidade por mercúrio, né? Pois é. Tratei tudo, comprei isso tudo. Isso é uma coisa importante que a gente tem que entender, assim, né? Da mesma forma que as doenças crônicas e o câncer, especialmente, têm um processo de evolução, o caminho de volta também é longo, né? A gente tem uma cabeça acostumada com alopatia. Está com dor de cabeça, toma aspirina para ter dor de cabeça. A gente coloca lá na aspirina a solução do problema. Mas para você refazer um funcionamento, para você refazer uma regulação, uma forma daquela célula entender que ela pode se restabelecer, que ela pode voltar a usar os seus mecanismos energéticos de captação, que a mitocôndria pode funcionar, que não tem toxicidade, que você vai colonizar com novas bactérias o seu intestino a partir da sua dieta, pelo menos, e tal. Isso demora. Isso demora. Eu nem acho que eu concluí esse processo, sabe? Tipo, agora eu tô com esse foco no ritmo circadiano, que eu acho que é muito... Enfim, tem questões que eu não vou conseguir resolver de imediato, tipo, estudo à noite, então, tipo, isso vai ser uma coisa. Mas eu tô tentando reduzir algumas coisas, né? Me alimentar dentro do período diurno, principalmente. Foi uma orientação que a Karen, a nutricionista, que você conhece também, ela falou disso, tenta parar de comer com o pôr do sol e retomar no nascer do sol. E eu já estou sentindo diferença, assim. Então, continuo nesse processo de eu tenho o resto da minha vida para mudar. Eu acho que ainda está faltando. Você fica querendo mais, a verdade é essa, né? Você realmente. Sim, mas a gente todo dia tem que querer mais, porque todo dia a gente tem menos. Então, todo dia a gente tem que querer mais, né? A gente tá em processo degenerativo, todos nós estamos. Então, todo dia você tem que tentar pensar que subsídio você vai dar para esse corpo, que ajuda eu vou dar para ele. Né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não pode achar que, não, eu vou encher a cara todo dia, eu vou comer o que eu quero, eu vou dormir tarde, eu não vou fazer atividade física. E um dia, quando eu me aposentar, eu cuido. Exatamente. Eu era muito estressada também. Tipo, então, são decisões que a gente tem que tomar e que não são fáceis, né? Você optar pelo não estresse, para mim, a maior dificuldade. Para mim, a maior dificuldade é essa. Optar pelo não estresse. É olhar as situações e falar assim, eu não vou ter como resolver isso agora. Isso, para mim, ainda é um grande desafio, assim, né? Sim. E tentar dialogar com as pessoas que têm câncer. Eu tenho buscado fazer isso. Eu conheço muitas pessoas e volta e meia me aparece mais um conhecido que diagnosticou câncer e que está desesperado por conta disso. Isso é muito comum, né? Então, realmente... É a segunda causa de morte no mundo, né? E vai alcançar a primeira já, né? Porque no ritmo que vamos, né? Sim. Então, acho que é atitude proativa todos os dias, né? Assim, uma coisa que a gente falou um pouco aqui, que eu acho que é importante, é a questão da atividade física, né? A atividade física é fundamental, né, na proteção ao câncer. Hoje se sabe que a função que tem a adrenalina, o ácido lático na proteção. Pessoas que são mais paradinhas, né? Tem um comportamento mais introspectivo, não gosto de atividade física, não faço. Essas pessoas têm uma acomodação metabólica, vamos dizer assim. A troca energética, a troca regulatória não acontece de forma adequada. Então, são pessoas que têm mais tendência ao câncer, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a própria medicina popular sempre diz isso. Essa pessoa tem uma personalidade que é muito introspectiva, ela guarda tudo, ela tem mágoa, guarda rancor, então ela tem tendência a ter câncer. É verdade, isso é verdade. Né? Hoje tem estudos provando que a pessoa mais adrenérgica, que bota para fora, que grita, que fala, né? Ela cria mecanismos protetores bioquímicos dentro dela. Né? E o exercício físico, então, é aquilo que vai
não só levar um comportamento mais adrenérgico, como vai também fazer um estímulo à respiração mitocondrial, o oxigênio. Botar a bichinha para funcionar. Se bota a bichinha para funcionar, faz mais captação de energia, faz drenagem, estimula o sistema linfático. Então, não dá. Isso é remédio. Tendo uma listinha de pilares, eu acho, que funcionam para o câncer e, portanto, funcionarão para todas as doenças, provavelmente, né, Cláudia? O câncer é uma doença crônica, para toda Sim, doença mas crônica. e para prevenção também, né? Que isso é ter saúde, não é só não ter a doença, né? Tipo, você dormir bem, você se alimentar bem, você praticar atividade física, você se desintoxicar mais, pelo menos um pouquinho mais do que você se intoxica, né? Você conseguir fazer essa matemática aí. São pilares de você ter uma vida com saúde para na hora que você tiver uma situação, coronavírus, por exemplo, eu acho que também é esse olhar, né? Assim, tipo, eu tenho conversado sobre essa questão do coronavírus com conhecidos, assim, de forma nenhuma desmerecer o vírus, é um vírus potente, está matando muita gente, mas como é que a gente se cuida para poder, se tiver contato com esse vírus, que o corpo lide com ele de forma adequada, não se entregue, não padeça, né, por conta dele, para qualquer outra doença, né? Então, se você se prepara para ter saúde, você vai lidar melhor, vai ter mais chance de lidar melhor, né? Com essas coisas que se impõem na sociedade, né? Dentro daquele conceito que saúde não é ausência de doença, né? É você conseguir estimular o sistema imune, precisa estimular. Ter uma gripe de vez em quando é uma beleza. Quem nunca teve a sensação de ficar gripado e quando fica boa parece que está muito melhor do que estava antes de ficar doente, né? A sensação é melhor, porque você faz renovação imunológica quando você faz isso, né? Quando você fica doente. Então, essa possibilidade de oscilar, de observar o que o corpo está precisando e de cuidar, né? É muito importante, né? Para a gente apontar para a saúde, né? Cláudia, a gente falou de um monte de coisa maravilhosa. Eu sou uma entusiasta, eu sou apaixonada por esse assunto microbioma. Eu sou grata ao câncer hoje. Eu sou grata a ter descoberto o câncer, né? Não é grata ao que aconteceu, mas dentro do que aconteceu, eu sou de ter formado um tumor. Não é isso que eu estou dizendo, mas assim, o que o câncer trouxe de mudança para minha vida e o quanto que eu melhorei comigo, eu sou extremamente grata, assim. E são assuntos que não tem nem como a gente esgotar numa conversa, assim. É impossível, né? É muito eu acho que talvez eu tenha deixado de abordar coisas que podem ser fundamentais. Então, eu queria te deixar à vontade, assim, para trazer essas colocações, assim, do que te encanta nesse momento da ciência, porque isso é uma ciência enorme, maravilhosa, e que está aí sugerindo realmente um novo caminho para a gente seguir, do paradigma aí da saúde, doença, de como a gente olhar para nós e para o meio ambiente nesse momento, né? Sim, sim. Me encanta também, né? E me encanta muito que isso esteja cada vez mais sendo falado, e estudado e discutido, né? Eu estava lendo umas coisas para cá e teve umas pesquisas que eu vi que são muito interessantes, que estão fazendo não só no microbioma para prevenção do câncer ou para explicação de alguma forma desse mecanismo formador da célula maligna, né? Mas estão usando também o microbioma na terapêutica. Então, existem drogas, por exemplo, usadas no câncer, que elas levam a efeito colateral, por exemplo, por colite. E aí descobriram que tem pessoas que não têm colite com determinadas drogas. Por quê? Né? E aí foram lá agora com esse estudo todo do microbioma mapear, né, o microbioma de cada pessoa geneticamente e descobriram que determinadas bactérias ausentes favorecem a colite. Então, o que estão fazendo? Nessas pessoas que são tratadas, fazem a introjeção de bactérias protetoras e essas pessoas não têm colite. Então, você imagina que é você estar fazendo um tratamento para câncer, tomando uma droga e ter uma colite, ter uma diarreia, ter um processo todo descamativo de mucosa, deixar essa pessoa desidratada, deixar essa pessoa enfraquecida e pela simples recolocação ali de determinadas bactérias, está se conseguindo proteger dessa maneira, né? Então,
Desculpa te interromper, mas você falando isso me vem imediatamente à cabeça essa febre e a frequência com que se tira a vesícula, com que se tira É, o apêndice, né? Assim, e o quanto que isso gera de falta no nosso corpo e que para a medicina convencional, a medicina a predominante, né? Ah, sei porque eu tirei a vesícula. uhum, E tem um livro que fala exatamente sobre isso enquanto processo, que é a limpeza do fígado e da vesícula. Não sei se você já viu esse livro. sim, sim, O cara fala exatamente disso, que é um processo que culmina em câncer. Ele cita isso. Eu tive exatamente uhum, o processo que ele fala isso. Aqui, eu tive uma colite durante um tempo, lá no início dos anos 2000, tinha muita dor. Aí, 10 anos depois, surgiram, eu não sabia, mas surgiram pedrinhas na minha vesícula. Fiquei com a vesícula entupida. Quando eu fui fazer o exame, o cara falou: Olha, você não tem mais espaço na sua vesícula, você tem que tirar a vesícula. E você tem que tirar ontem, antes que você tenha um entupimento do canal e tal. E fui correndo tirar a vesícula. E nesse livro ele fala: depois de uns 5 anos, é bem provável que esse paciente desenvolva um câncer em alguma área do sistema. Quer dizer, porque a vesícula faz falta, né? Ela Na tem um verdade, a trabalho. vesícula que se encheu de pedrinhas, ela já está expressando uma grande alteração de microbioma, né? Olha Porque só. o microbioma, eles são responsáveis pela produção de sais biliares. Então, a vesícula cheia de cálculo já é uma expressão disso. Infelizmente, no nosso sistema médico não existe uma possibilidade de retirar só as pedras e deixar a vesícula, né? E acaba se retirando a vesícula, que vai ser com certeza uma falta, né? Que esse organismo vai sentir mais um ingrediente importante ali para a atuação do microbioma intestinal. E o apêndice é a mesma coisa. A gente trabalha na medicina funcional biológica com o conceito de apendicite crônica. Não existe uma apendicite aguda, né? Que da noite para o dia o apêndice entupiu. Não. Existe um processo, o apêndice está exatamente ali na transição do intestino delgado para o intestino grosso. Ele guarda uma relação imunológica muito importante, né? Ele é como se fosse uma reserva de bactérias muito importantes, que é um saquinho de reserva ali. Ele tem um tecido muito semelhante das amígdalas, das amígdalas na garganta, né? Como um tecido linfóide, como alguém que está protegendo ali. Então, determinados assuntos que passam por ali mais nocivos, ele libera bactérias, como se fosse um reservatório. Se ele inflamou, ele teve que ser retirado, burro ele não é, te garanto, né? Alguma coisa ele serve, né? Porque Ele tem essa ideia, serve. né? Porque vesícula e apêndice não servem para Não, ele nada. tem Tudo uma bem. função muito importante, né? Uma função muito importante que é essa função linfóide, essa função de proteção, né? Eu escrevi um texto há pouco tempo para os meus pacientes falando sobre Covid, justamente citei esse caso que eu acho muito interessante, né? Uma notícia de jornal que falava que estavam impressionados que uma criança de 6 anos entrou no hospital muito bem, contraiu Covid e estava na UTI. Ela entrou muito bem, mas ela entrou para fazer uma cirurgia de emergência de apêndice. Ela não tinha uma doença, mas ela entrou para fazer uma cirurgia de emergência de apendicite. Por que ela teve que tirar o apêndice dela? Porque alguma coisa estava muito errada ali a nível do microbioma de uma criança de 6 anos. 6 anos, né? Se a gente tem uma formação do sistema imune completa até os 7, essa criança com 6 já teve que tirar o apêndice. Tem uma coisa muito errada nesse sistema imune dela. Ela contraiu Covid, é absolutamente natural dentro desse sistema. Então, assim, você não pensa nessa dinâmica toda, não se pensou no apendicite como uma doença, foi uma fatalidade, né? Caiu do céu o apêndice dela inflamado e ela teve que retirar. Não é possível isso, né? Não é possível. Então, são todas expressões já de uma alteração importante a nível de microbioma e que retiradas vão fazer falta, vão fazer falta. Você vai ficar com uma parte ali dessa função comprometida. Como o corpo tem uma imensa capacidade de regulação, né? Tratando-se bem dele, ele consegue de alguma forma suprir. O problema é quando não se trata bem dele, né? Então, se a gente tem esse conhecimento que a vesícula faz falta, que o apêndice faz falta, pô, o que eu posso fazer agora para resolver isso, né? É muito comum em consultório ver
pessoas adultas que eu pergunto, teve alguma cirurgia? Ah, quando era criança, adolescente, tirei o apêndice. Aí você vê hoje que é uma pessoa com hipotireoidismo, é uma pessoa com doença autoimune, é uma pessoa com doença inflamatória intestinal. Ninguém relaciona com aquela retirada lá do apêndice, mas aquilo já era um sinal, né? No mínimo era um história, né, sinal. Cláudia? É uma história do que ia Como é que apontar para você frente. nasceu, né? Como é que você Sim. nasceu? Como é que a sua mãe nasceu? A gente tem que puxar esse novelo aí, né? Sim, a minha anamnese começa se nasceu de parto normal, cesárea, como é que foi a gravidez, entendeu? Para a gente tentar entender como é que foi essa evolução. Então, dentro disso tudo, entra o câncer, né? É um fator nessa história, que é preciso procurar e tentar desvendar. E o meu trabalho, eu acho que é um trabalho de educação e saúde, sobretudo, né? De tentar mostrar esse caminho, essa linha da vida para essa pessoa, né? Com câncer, e dizer para ela: olha, isso aqui que aconteceu lá no seu nascimento, no seu parto, na sua amamentação, né? Tem relação com o que você tem hoje. E tem relação até com a intensidade com que o câncer vem, né, Cláudia? Porque, assim, por exemplo, eu tive um tumor de baixa malignidade e eu tive um fácil tratamento, eu não tive que fazer químio, nada disso. Provavelmente, se eu fosse uma pessoa que não praticasse atividade física, né, e que comesse farinha branca, né, assim, em excesso, eu raramente comia farinha branca, não comia muito processado, eu já tinha esse nível de consciência, assim, de que não era o ideal. Provavelmente eu teria tido um câncer muito mais agressivo. Então, mesmo se você desenvolve, se você tem um olhar assim atento à tua saúde, você já desenvolve com outras características mais tratáveis, né? Mais menos gravosas. O autoconhecimento, né? É a saída de tudo, né? Assim, o autoconhecimento, a autoobservação, né? A não passividade, né? Um pensamento proativo em relação à sua vida, né? Observar, nossa, hoje eu estou com uma dor aqui, mas o que foi mesmo que eu comi ontem? O que aconteceu? Né? Você ir fazendo as correlações, né? E não só reclamar. Eu fico danada da vida quando o paciente fala assim: ah, essa porcaria desse meu intestino, ah, essa droga desse meu joelho. Eu falo: não fala isso, entendeu? Sem ele seria muito pior, pensa nisso. Com certeza. Cada vez mais esse intestino lindo, maravilhoso, essas fezes tão bonitas e atraentes. Temos que amar nossas fezes, olhar para elas. Olhar, né? É você, é parte de você, né? É você que tá expressando, que está fazendo tudo isso. Você que vive com você desde que você nasceu. Que é a pessoa mais autorizada para falar de você do que você mesma? Sim. Não é o médico que é o mais autorizado a falar de você, é você. Né? Você que é o protagonista, conhece. Né? Claro, tem que ser. Muito bom. Doutora Cláudia, teremos outras oportunidades, porque realmente Sim, querida. São assuntos assim que daqui a um ano já vai ter coisa nova, né? Eu quero muito acompanhar isso de perto. Daqui a um mês, e hoje mesmo já tem coisa nova, assim. Se a gente mudar um enfoque, já tem coisa nova. Eu né? uma vez encontrei com um pesquisador, eu conheci um pesquisador norueguês ou sueco, não me lembro, numa festa, e foi depois que eu comecei a fazer o tratamento com você, eu passei a noite toda conversando com um pesquisador interessadíssimo, assim. É muito bom que isso tudo está acontecendo para a gente poder começar a observar que a cura está dentro da gente, não fora, né? Não no hospital. Não. Né? E nem no médico, e ninguém, nem em mim, né? Por mais que eu fale coisas diferentes, tenha uma outra abordagem, eu não curo ninguém. Eu falei para você mudou minha vida, não, só fui o meio condutor. Claro. Imagina, não muda a vida de ninguém, entendeu? Não muda a vida de ninguém. É você que mudou a sua vida, né? E entendeu a história. Cláudia, muito obrigada, adorei conversar com você. Muito obrigada a você, querida. Muito obrigada. Juntas em breve de novo, aqui no consultório e pela vida. Ok, muito obrigada por poder falar isso tudo com você, que é uma pessoa tão especial. Muito obrigada.